Bem-vindo ao programa Direito e Globalização. Este programa é uma realização da sua TV aberta de São Paulo. E hoje nós temos importantes visitas. Ao meu lado, Dr. Sérgio Nascimento, desembargador do Tribunal Federal de Recursos da Terceira Região. Também nos visitando hoje, o juiz federal em São Paulo, Dr. Davi Diniz Dantas. E também, para finalizar esse quarteto aqui, o advogado, professor, mestre e doutor pela Pontifícia Universidade Católica e professor dos cursos de mestrado e doutorado, Dr. Cláudio Fickenstein. Lembrando a vocês que este programa pode ser visto pelo canal 9 da NET, digital ou analógico, TVA, canal 72 ou 99, no TVA digital, canal 186, ou pelo site da internet www.ultimainstancia.com.br. Eu tenho me preocupado muito, tenho debatido muito aqui neste canal a respeito do que vem ocorrendo no Brasil. A situação calamitosa que esse país se encontra e principalmente a questão do avanço do crime organizado nas grandes metrópoles. A formação de anéis que circundam a sociedade e que acabam criando um direito à parte, uma vida à parte, onde as instituições do Estado estão se encolhendo e o que impera a lei do mais forte. E é exatamente sobre esse tema que eu convidei esses ilustres convidados. E eu gostaria de iniciar no nosso debate com o Dr. Sérgio Nascimento, desembargador, que é autor do livro Interpretação do Direito Previdenciário. Dr. Sérgio, bem-vindo ao nosso programa. Espero que essa sua visita seja a primeira de muitas visitas. Boa noite, doutor Martim. Eu lhe agradeço pelo convite formulado. Cumprimento também o professor Cláudio. Aproveito para, na sua pessoa, também cumprimentar todos os advogados que nesse mês nós comemoramos 180 anos de fundação dos cursos jurídicos no Brasil. Eu cumprimento meu colega, doutor Davi, que já de tantos anos, meu colega de turma na faculdade. Né? Em relação ao livro, eu procuro demonstrar que o direito deve ser interpretado não apenas com base no texto normativo, e sim com base num contexto factual. Então eu inicio falando do Estado liberal, depois passo para o Estado social, e há uma referência também à globalização, que se iniciou na década de 90, ou se acentuou mais na década de 90, e que muda as formas de interpretação do direito, que o Estado liberal era um Estado mínimo, que objetivava apenas, principalmente, a garantia dos direitos individuais. Depois, com o Estado do bem-estar social, houve uma outra forma de interpretação, com a constitucionalização Sérgio, dos direitos. Eu gostaria de saber, porque eu li seu livro, eu gostei muito dele. Há casos práticos, inclusive, trazendo a essas questões da primeira geração de direitos, né, para o mundo, para a atualidade dos dias de hoje. Você tem casos práticos muito interessantes. Você poderia até falar desses casos? Há casos práticos que justamente procuram demonstrar isso, que a interpretação não pode ser feita mais como era pregada pela escola exegética francesa ou a jurisprudência de interesses alemãs, com base no silogismo, ou seja, a premissa maior, que é a lei, a premissa menor, que é os fatos, e a adequação entre a premissa maior e a menor, e sim com base nos princípios constitucionais. E isso aí, até o livro do Dr. Davi também bem destaca isso, que atualmente, com a constitucionalização do sistema jurídico, é importante a interpretação com base em princípios, não com base apenas em textos legais. Ele é a interpretação no pós-positivismo. Eu vou falar duas palavras apenas, né, para vocês se colocarem melhor. Pós-positivismo, o que se entende? Né? Bom, é uma contraposição a positivismo. Positivismo, em linguagem assim, acessível a vocês, seria como identificar o direito a um conjunto de regras. É como se eu conseguisse identificar todas as soluções que eu tenho para os conflitos jurídicos em um receituário, em um código, em uma legislação unificadora, enfim, leis. Texto de lei é igual direito. A insuficiência dessa ideia. Então, o pós-positivismo parte de uma premissa
que haveria uma conexão conceitual, que há uma conexão conceitual entre o direito e a moral. Ou seja, é impossível interpretarmos textos de lei isolado de princípios morais, princípios como liberdade, devido processo legal, justiça, equidade, participação dos menos favorecidos nas riquezas públicas, e assim vai. E também, num cenário pós-positivista, a ideia de que o mundo atual é um mundo globalizado, é um mundo que há tensões externas à execução de uma política interna. E se eu puder fazer um parágrafo aqui, bem no que o Martim acabou de mencionar, o espaço que o Estado deixou aberto. Nesse mundo globalizado e positivado, por isso que eu gosto do termo pós-positivo e eu gosto da teoria do pós-positivismo, a gente tem que desconsiderar as falhas e as lacunas deixadas pelo Estado, porque efetivamente eles não ocupam esses espaços da mesma forma que o crime organizado ocupa. Nós tivemos ontem a prisão de um grande traficante. Um mega traficante. E veja, a Colômbia talvez seja o melhor exemplo disso. Nós mencionamos muito o que acontece no Rio de Janeiro, de imensas áreas urbanas, em que não existe não só o judiciário como a polícia, mas também não existe sanidade, não existe saúde, não existe emprego, que são esses espaços ocupados pela marginalidade. E a Colômbia ela teve um espaço do seu território, a sua soberania é efetivamente dividida. E essa globalização, dentro dos princípios que a gente vem estudando, do direito ao desenvolvimento, vem trazendo princípios que são válidos, são os princípios da inclusão social, os princípios da universalização dos serviços públicos, ou seja, aquelas limitações que são feitas pela prática, ou seja, é impraticável para o judiciário julgar tudo, é impraticável para a polícia fiscalizar tudo, é falta de recursos, é falta de... A questão não é que seria atual nossa, que o telespectador deve estar pensando, muito bem, nós temos problemas que são problemas de UTI hoje em dia. Quer dizer, nós temos casos que dá para fazer tratamento ambulatorial, né, o doente recebe o medicamento ali em casa, fica em casa. Outro caso é o caso de cirurgia. Nós temos situações do país hoje que, então, precisa de uma postura em que a própria, essa força mínima que o Estado tem que apresentar, forças policiais, precisa agir. Então, são locais que ele precisa ocupar um território em que ele nem tem acesso físico, que é uma certas regiões do Rio de Janeiro em que há um vácuo, né, que equipara aquilo que o Kelsen chama de bando de salteadores. Qual a diferença entre o Estado e um bando de salteadores? O Kelsen diz, a força que o Estado é maior que o bando de salteadores. Que o dia que o bando de salteadores for mais forte que o Estado, acabou o Estado. E ele se torna o Estado, que é o que aconteceu Exato, na ele torna o Colômbia. Estado. Ele chegou a ter 30% do seu território nas Farc, que são forças armadas. São os narcos guerrilheiros, né? Exatamente. O Estado brasileiro ele vem reagindo, mas de uma forma letárgica. A gente vê que essa alocação de recursos, ela é falha. Com soluções tópicas, né? Legislação de pânico, coisas... Parece que nós estamos na UTI e nós estamos fadados a permanecer na UTI. Esse é um problema que essa inserção do país num sistema globalizado, ela obrigatoriamente tem que analisar. Tem um autor norte-americano, escritor, chama McKeown, ele escreveu um livro Sábado, né? Um dos livros mais famosos, premiados ultimamente, um romance, né? E num momento muito interessante desse livro, há um diálogo entre um cirurgião famoso e seu filho adolescente, né? E o cirurgião famoso sabe que está tendo uma passeata em Londres contra a guerra do Iraque, e ele não sabe se ele vai naquele dia, ou se ele vai jogar squash, ou se ele vai na passeata, a questão, ele fica com aquele conflito. E o estudante, o filho dele, fala, pai, olha, sabe, amanhã eu tenho um encontro com uma garota linda, estou fazendo uma música para uma banda de rock, estou muito feliz com isso. Então, há um diálogo interessante entre mostrando que para ser feliz, isso que o menino acaba passando, ele viu que é necessário pensar pequeno. Pensar pequeno, porque pensar grande nas grandes questões, questão da segurança pública, questão da pobreza mundial, a questão das injustiças, não dá para resolver.
Então, a impressão que eu tenho do país, nosso país, o Brasil, é que esse sonho de modernidade, de crescer, do Brasil grande, dos anos 70, parece que de alguma maneira ruiu, que só se pensa pequeno, pensa-se miúdo e curto prazo. Eu acho que esse projeto de nação, de voltar a pensar grande, voltar a pensar com planejamento, com longo prazo, como foi colocado aqui para o professor Cláudio, para o professor Martim, para o professor Sérgio, quer dizer, é o único jeito, o único modo. Enquanto nós pensarmos na eleição seguinte, político pensar na eleição seguinte, nós não teremos solução. Falta um homem de espírito público aqui. Estadista, né? A ideia de estadista é essa. Com certeza. Não, nós já não temos mais. Nós temos gestores de UTI. Nós temos qualquer coisa que se assemelhe a isso. Mas essa inserção do país num cenário internacional, no movimento de globalização, ela é passiva de críticas enormes. Por quê? Porque é essa globalização que cria essa busca desenfreada pelo lucro, esse lucro desenfreado que causa acidentes, que causa problemas. Mas também existem teorias desenvolvimentistas fantásticas. Nós temos a própria teoria do professor Stiglitz, que ele vê no fim da pobreza uma possibilidade de ser alcançada pela globalização econômica. Nós vamos sair de um constitucionalismo político para um constitucionalismo econômico, com princípios que têm que ser interpretados. Posso fazer uma pergunta para você, Cláudio? Claro. E encerra que a gente está com 1 minuto. Pergunta e responde. Existe algum dever moral, pelo menos, se não é que haja algum outro tipo de dever, das nações ricas ajudarem as nações pobres? Dever moral não se força o cumprimento. Eu acredito que sim. Esse dever é ético e é moral. Por quê? Porque a riqueza deles foi alcançada no nosso sofrimento, no nosso sangue. Esse dever, ele não se consubstancia num dever ser fático. O que efetivamente num viés econômico os força a colaborar e despender valores às vezes muito maiores do que nós esperamos, é o medo de uma invasão. Porque nós temos alguma responsabilidade moral, a gente sente interiormente, de dar um mundo melhor para gerações futuras. Bom, mas esse assunto e outros nós iremos discutir no segundo e próximo bloco. Até lá e muito obrigado. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Hoje recebendo o Dr. Sérgio Nascimento, que é desembargador do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Também estamos recebendo o juiz federal em São Paulo, Dr. Davi Diniz Dantas, e o professor do curso de doutorado e mestrado da Pontifícia Universidade Católica, Dr. Cláudio Fickenstein. Nós estamos batendo um papo aqui, vou iniciar a bola aqui com o Dr. Davi, acerca do Poder Judiciário. Então, como o senhor tem visto esse momento do Poder Judiciário? Estou retomando essa questão, que eu acho que é uma questão que o Dr. Cláudio traz uma súmula que hoje saiu. Eu gostaria que falasse, vamos discutir um pouco a súmula que saiu do Conselho Nacional de Justiça. Como o senhor vê isso? Primeiro vou falar com a súmula, Cláudio, desculpe. Não, é a questão de disponibilidade. Ou seja, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, não só o juiz ele é obrigado a receber o advogado, como ele é obrigado a receber o advogado a qualquer momento. Ou seja, sem poder, como o próprio Dr. Davi estava mencionando, sem poder dosar o que é mais importante, o interesse daquele cliente que está postulando alguma coisa, ou uma eventual liberdade que está sendo despachada num processo, sem que haja uma disciplina. Isso me parece um absurdo. O acesso ele tem que ser consagrado, e salvo raríssimas ocasiões, eu nunca vi esse acesso sendo negado. É o problema da disciplina, de como regrar isso, que me pareceu um tanto quanto positivo demais. Cláudio tem razão, né? Se colocou bem. E eu creio que, como todo texto, o texto dessa súmula vai ter que ser interpretado. Então, todos os juízes e desembargadores, magistrados, com bom senso, interpretarão e agirão como fazem no seu dia a dia, espera-se com equilíbrio, com humanidade e com bom senso. Então, evidentemente, um juiz está despachando um caso sério, concedendo um medicamento, uma liminar para oferecer um medicamento a uma criança que está com necessidade. E ele está fundamentando exatamente, porque é um caso que seguramente virá recursos por parte do poder público, fundamentando um caso desse, recolhido no seu gabinete, é um momento do advogado aguardar para ser recebido. Então, cada situação será, acho que, resolvida com bom senso, de modo a se atender o espírito da súmula. Qual é o espírito? Qual é o objetivo? O advogado ser bem tratado, com humanidade, recebido e atendido, ouvido.
e o juiz também de prestar jurisdição. Então, né, acho que o equilíbrio vai por aí, né, doutor Sérgio? Eu já estou há quase 20 anos na magistratura, fui procurador também, então estou na área jurídica há bastante tempo, né? E no judiciário eu nunca tive problemas assim com os advogados, né? Sempre que algum advogado insistiu em querer despachar ou fazer alguma argumentação, eram casos assim que se justificavam, né? E que foi importante ouvir o advogado, né? Porque, como eu já mencionei, atualmente a argumentação jurídica é muito importante para o juiz poder formar a sua convicção que o direito se constitucionalizou, já não há tantas leis, o direito administrativo está sendo desregulamentado, o direito público em geral. Então, é importante, muitas vezes, ouvir o advogado, que o juiz está cada vez mais decidido com base em princípios constitucionais, implícitos e explícitos. E que o advogado coloque aquilo que ele às vezes nos falou no papel. Né? Facilita bastante o serviço. Facilita, porque nós vamos poder usar aqueles argumentos que o advogado está colocando muito bem, às vezes, para justificar a decisão. Porque hoje, essa perspectiva atual dos desafios, nós estávamos falando sobre o desafio do juiz hoje, do operador do direito, uma nova interpretação, está em perceber que a fonte do direito hoje não é mais aquele modo tradicional de se ver leis, costumes, princípios gerais do direito, que são coisas vagas. Mas é o quê? Um bom argumento. Um bom argumento é a matéria-prima pelo qual se constrói o direito. Daí se falar hoje, né, o doutor Cláudio estava nos falando há pouco sobre as teorias atuais, sobre a interpretação construtiva e evolutiva, que é exatamente essa tendência atual. Quer dizer, que usa a partir dos argumentos, em geral, que são utilizados dentro da razão pública, inclusive argumentos humanos normais, e não só argumentos técnicos, para construir decisões. Um bom argumento, um advogado sempre pense nisso. Você que está operando direito, você que está ouvindo a gente agora, pense o seguinte: se você percebe que algo lhe diz que intui que há o direito, há um princípio ali, há um valor ali, pense primeiro nisso para depois procurar textos de lei. Uma boa justificativa, ela está escorada em algo mais valioso, mais precioso que nós podemos ter, que é um princípio moral. E a ideia tem que ser sucinta. Isso. Ou seja, eu acho importante esse acesso do advogado ao magistrado, exatamente para a consecução do que o senhor diz, a tutela dos interesses efetivos. Essa presença e a possibilidade de oralizar aquilo que foi verbalizado, ela é importante por quê? Porque você tem que fazer isso de forma sucinta. Nós percebemos, tanto na academia quanto nas análises judiciais que nós fazemos, que existe uma tendência hoje de tornar esses papéis, os recursos, os pedidos, difícil interpretação, inclusive. Então, o Dr. Sérgio estava mencionando aqui, é importante que a gente receba, por quê? Porque ele pode sintetizar o caso, para depois, como o senhor mesmo colocou, horas, fundamente. Por quê? Para que não seja algo feito de ponte própria pelo próprio magistrado. Eu gostaria só de observar que com o crescimento diário, né, o crescimento judiciário, o crescimento da população, do acesso ao judiciário, não houve um crescimento adequado a essa expansão. Por isso que se propõe atualmente outras formas de composição de litígios, né, conciliação e arbitragem, e outras formas para diminuir essa pressão do judiciário. E com essa pressão, me parece cada vez mais importante receber o advogado, e que o advogado sabe que o juiz está sobrecarregado e que, principalmente nos tribunais, um advogado, se é um caso diferente e tem uma particularidade, é importante que ele faça uma sustentação oral para
que com o volume, às vezes o juiz não percebe uma particularidade que há naquele caso, que tramitou na primeira instância, ele está tendo no tribunal um contato É pela uma primeira impossibilidade vez. fática. Né? Exatamente. Daí se falar em construção da decisão. O juiz não encontra uma decisão para o seu caso abrindo um texto de lei, com vademécum, onde ele vai lá, procura igual uma bula, um menu no restaurante, o seu prato ali está resolvido. Ele terá que construir uma decisão. Eu vou dar um exemplo concreto que é bem claro a respeito disso. Existe a previsão legal, constitucional e legal, de um chamado benefício de prestação continuada, que é dado para idosos e para crianças ou pessoas deficientes, que não têm renda própria e que são muito pobres e podem receber, desde que seja comprovada essa situação de dificuldade física, um benefício de um salário mínimo, um assistencial. Só que a legislação fala que a família dessa criança tem que ter uma renda per capita máxima de 1/4 de salário mínimo. A lei é clara a respeito desse valor. Só que, na prática, os juízes não observavam esse valor, mesmo com famílias com um pouco mais de 1/4 do salário mínimo, tem se concedido esse benefício. Então, o que eu quero dizer com isso? Mostrando para vocês que, às vezes, um texto de lei, ele é claro ao dizer um determinado limite, e que só que impede de se efetivamente fazer justiça. O advogado, aquele que está operando e acreditando que ali há o direito, ele postula e luta, às vezes, mesmo para além do texto da lei. Onde ele vai buscar os recursos para isso? Ele vai buscar em algo que ocorreu na segunda metade do século XX para cá, que foi a chamada constitucionalização da ordem jurídica. Em outras palavras, nós temos uma Constituição com princípios morais, princípios sociais, que é um reduto, a fonte imensa de argumentos que muitas vezes iluminarão e farão ampliar as fronteiras do texto da lei. Então, com isso, nós temos uma nova perspectiva, acho que, de interpretação. Acho que o doutor Cláudio gostaria até de ouvir com o senhor como advogado, como o senhor vê essa possibilidades hermenêuticas ampliadas agora, né? Eu acho isso imprescindível. E aí nós vamos ter que partir, na minha concepção, das lições do professor Miguel Reale. Ele via isso, a questão da hermenêutica, dentro da elasticidade da lei. Como o senhor mesmo mencionou, existe um limite prefixado em lei, mas qual a dosagem que tem que ser dada a esse limite dentro do caso concreto? Exato. Por quê? Porque o fim maior é a persecução da justiça. E vamos encerrando esse bloco por aqui. E aguardo vocês no próximo bloco deste programa. Obrigado e até lá. Estamos de volta no terceiro bloco do programa Direito e Globalização. Hoje recebendo ilustres convidados, Dr. Sérgio Nascimento, desembargador do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Dr. Davi Diniz Dantas, juiz federal em São Paulo, e Dr. Cláudio Fickenstein, advogado e professor do curso de mestrados e doutorados da Pontifícia Universidade Católica. E nós estamos batendo um papo bem à vontade no bloco passado, e eu queria colocar um tema aqui na mesa, que eu interrompi o Dr. Cláudio, mas eu gostaria, do seu ponto de vista do advogado, do magistrado, é o seguinte: com a quantidade enorme de processos que tem hoje sob a responsabilidade dos magistrados, que se acumula cada dia a mais, como fazer uma advocacia e como julgar com qualidade ao mesmo tempo? Como conjugar esse binômio? Vou começar com o advogado, com a figura do advogado aqui, que está do outro lado da mesa. É uma situação inusitada, como foi lembrado. Nós acabamos de introduzir no nosso sistema jurídico a figura da súmula vinculante, que não é inovação brasileira, isso já existe em diversos sistemas e tem se mostrado efetivo na diminuição de volume de casos repetitivos. Obviamente, nós temos que ter todas as reservas e ressalvas da sua aplicação para não petrificar uma situação social e torná-la imutável no tempo, porque a evolução ela traz consigo os novos resultados, que os remédios aplicados ao decorrer do tempo têm que evoluir nesse mesmo sentido. Por outro lado, e aí pensando em termos de praticidade, nós temos diversos colegas na magistratura, tanto estadual quanto federal, seja no ambiente universitário, seja no nosso ambiente particular, e a gente percebe a inviabilidade.
Um colega meu, colega de turma, pessoa do mais alto gabarito técnico, de uma vocação para a magistratura, e ele sempre se disse, eu vou vencer o monte, eu vou vencer o monte, eu vou vencer o monte. E é impraticável. Dá para vencer um monte? Não, eu creio o seguinte, que nós, na prática, vamos pensar como a gente tenta resolver, o Dr. Sérgio também poderá falar sobre isso, né? Você tem um determinado número de processos ali que você precisa resolver. Você tem uma semana onde você tem que resolver uns 100 processos. Dá para resolver 100% numa semana? Conforme os processos, claro, a complexidade de cada um. Então você, de certa maneira, organiza as coisas ali. Desses 100 processos, você tem uns 40, 50 processos que são matérias que você, de maneira, já examinou. Estudou uma matéria que envolve o imposto de renda, uma matemática que envolve um caso previdenciário, que você já estudou aquele assunto. Então você separou. Sobram os outros processos, outra metade. Dentro dessa outra metade, você terá casos que ainda estão prontos para ser julgados, porque algumas providências são tomadas. Então, alguma conversão de diligência, providenciar a juntada do documento, esclarecer algumas coisas absolutamente necessárias para que fique maduro o caso. Restarão alguns 20 processos que estão prontos, devem ser decididos. Então, pode ocorrer esse ponto, nós juízes temos que fazer meia-culpa, a seguinte situação: o juiz pega desses 20 casos para resolver. Chega às 7 horas da manhã no fórum. Pega o primeiro processo, examina. Bom, esse desses 20 é um dos mais difíceis dos 20. Bom, vou examinar ele depois. Separa. Pega mais uns 3, 4 processos e vê que são temas que estão para o Supremo examinar. Bom, aguardemos o Supremo examinar. Mais outros 4, 5 estão para o STJ examinar. Deixemos. Outros casos... Bom, esses casos são extremamente terríveis. Então, em suma, existe uma situação em que, muitas vezes, essa é a meia-culpa dos juízes, de decidir. Juízes têm que decidir, nós temos que decidir. Então, não podemos às vezes, trabalhar 8 ou 10 horas por dia sem um tipo de planejamento, como se fosse uma empresa, com um determinado objetivo decidir e justificar. Nós temos que fazer algo para o cidadão. Decidir conflitos amparado em algumas justificações que envolvam questões de justiça, justificação de justiça. Eu peço até, desculpa interromper, é uma questão de alocação de tempo e recurso. E é uma situação extremamente complicada, por quê? Porque a partir do momento que o juiz, e muitas vezes nós advogados, tentamos forçar o juiz a decidir um caso complexo, fora do cronograma que ele se preparou. A partir do momento que o juiz se decide a decidir aquele problema, aquele caso que eventualmente vai tomar o dia inteiro, ou pode tomar 2, 3 dias, dependendo da complexidade da importância, pode tomar semana, quantos outros casos importantíssimos, casos como o senhor mesmo mencionou, pode estar decidindo a concessão de um benefício de medicamento para uma criança. E nós estamos analisando uma questão econômica, que eu não estou dizendo que não é importante, uma empresa que garante empregos. Ou seja, me parece que essa consultoria que o senhor está mencionando, ela é essencial. Me parece que deveria existir uma divisão dentro do próprio judiciário do que é direitos humanos, que não vamos entrar no mérito agora, o que é viés econômico, ou seja, tem que existir uma especialização para literalmente pasteurizar essas decisões. E como o doutor Sérgio disse, existem particularidades. Por quê? Porque esses 40 casos que são assemelhados, eles não são iguais. E que eu acho também é o seguinte, o maior devedor do Poder Judiciário, sem sombra de dúvida, é o Poder Público. E não me parece que o Poder Público está muito interessado em resolver o Judiciário ou viabilizar recursos para o Judiciário. Porque você viabiliza com recursos, com informática, contratação de juiz. O que eu nunca fui juiz, minha carreira toda de advogado. Mas eu sempre me pus em dúvida o seguinte, eu sempre me pautei pela especialização, por estudar. Quero estudar direito internacional e eu me especializo naquele foco. Agora, como um juiz, como um ser humano, pode conhecer de tantas questões ao mesmo tempo? Mas veja bem, o poder público aí no caso, que você colocou bem, Martim, ele tem que ter interesse se ele pensar em termos maiores, em termos de globalização. Veja bem, um dos maiores pontos de custo do Brasil é judiciário. Hoje, os grandes investimentos que alocam o país, que dão segurança, e nós temos, vemos hoje o Brasil podemos resistir a crises externas aí, por ter uma posição mais sólida, está relacionado ao capital estrangeiro, o capital que entra no país, não o capital especulativo, mas o capital para investimento. Olha, você vai a um país que, além de ter problemas de infraestrutura, como o país tem, sérios, nosso problema de infraestrutura, ele tem problemas de custo Brasil em relação ao judiciário. O que é custo Brasil em relação ao judiciário?
O senhor imagina o seguinte, o senhor cidadão, o senhor que está assistindo ao nosso programa, o senhor veja que honestidade, lealdade e honrar a palavra são coisas que o senhor faz no seu dia a dia. Isso que o investidor estrangeiro quer no nosso país. Ele quer que os contratos, que o dinheiro que ele aplicou aqui, esses contratos de aplicação sejam honrados, que os juros prometidos sejam pagos, que o dinheiro que ele possa retirar do país saia, que os bens que ele adquire, que é o direito de propriedade, seja observado. E que um judiciário, caso ele procure, o socorra rápida e eficientemente. Se isso não ocorre, se existe insegurança jurídica no país, se as decisões são contraditórias, demoradas e muitas vezes injustas, o que é mais lamentável, meu juiz, ouvir isso, o que ocorre? Esse investidor longo prazo, não especulativo, ele não entra. Quando ele não entra, não há empregos, não há uma geração de tributação sobre esses bens que geram riquezas coletivas. Enfim, todos pagamos. Então, se há alguém que deve ser interessado, no meu modo de ver, em uma melhoria do judiciário, melhoria do custo do Brasil, de reformas processuais, procedimentos céleres, juízes modernizados, como o Dr. Cláudio colocou, juízes que trabalham com planejamento, focados em organização, é o próprio poder público. Deve ser, quem mais atola o judiciário. Sim, 70%. São 200 recursos de ofício em causas perdidas e a Procuradoria é obrigada, funcionalmente. Eles atolam de tal forma para procrastinar ou para cumprir um dever de ofício que torna quase que inviável. A súmula seria mais dirigida ao próprio poder público. Quer dizer, essa súmula vinculante seria de vincular os órgãos da advocacia pública no sentido de não recorrer em casos que evidentemente perderão. E eu vou encerrando esse bloco neste momento e aguardo vocês no quarto e último bloco do programa de Direito e Globalização. Obrigado e até lá. Estamos de volta no quarto e último bloco do programa Direito à Globalização. E hoje recebendo em nossos estúdios o Dr. Sérgio Nascimento, desembargador do Tribunal Federal de Recursos da Terceira Região. Também do Dr. Davi Diniz Dantas, juiz de São Paulo, e Dr. Cláudio Fickenstein, advogado, professor do curso de mestrado e doutorado da Pontifícia Universidade Católica. E lembrando a vocês de casa que este programa pode ser assistido na NET, canal 9, analógico digital, na TVA, canal 72 e 99, ou no TVA Digital 186, e também acompanhado pela internet, no site www.ultimainstancia.com.br. Nós estamos indo para o último bloco. Não poderíamos deixar de aproveitar a presença do Dr. Cláudio aqui, notório e conhecido especialista na área de direito internacional, professor. Como essa profusão, nós estamos na era da globalização. Eu sei que essa pergunta é um programa, um tratado, uma tese de mestrado. Todavia, abusando do seu conhecimento, do seu poder de síntese, eu vou fazer a seguinte questão e colocar aqui na mesa. Nessa era de difusão, de proliferação de tratados internacionais que são incorporados na ordem interna, como isso tem se refletido no dia a dia? Pela incorporação no direito interno de diversas normas de direito internacional. Sejam as chamadas soft law, ou seja, não são aqueles direitos efetivamente recepcionados como tanto e que servem única e exclusivamente para suprimir as lacunas, que são aquelas recomendações das Nações Unidas, a Organização Internacional do Trabalho, que vêm fornecer ao julgador, ao analista, mecanismos internacionalmente aceitos e adotados para resolver essas questões. Ou seja, não havendo direito, aplica-se essa normativa que entra dentro de uma principiologia. No movimento internacionalista da uniformização do direito, que aí exatamente o que o Dr. Diniz acabou de mencionar, ou seja, ele vem atender um anseio do empresariado e do cidadão. Por quê? Porque quem quer certeza e previsibilidade não é só o empresário. Nós vivemos uma época em que um cidadão descontente com a situação na Bolívia migra para o Brasil, ou no Paraguai, ou na Europa. Ou seja, essas pessoas precisam de um marco legal para poder se preparar para a vida. Com um movimento de uniformização, ou seja, organismos internacionais que estudam determinados casos, determinados parâmetros de conduta empresarial ou social e editam leis modelos que os países vão adotando num princípio internalizador. Porque
porque ainda no nosso sistema constitucional, por interpretação jurisprudencial, existe uma distinção muito grande entre o que é direito internacional, ainda que ratificado pelo Brasil, e aqueles que efetivamente têm vigência interna. Até 1977, a orientação jurisprudencial, porque a nossa Constituição sempre foi silente, era no sentido de haver uma prevalência hierárquica do direito internacional sobre o direito interno. Hoje, desde o recurso especial 80.004, em 1977, essa orientação mudou e tem se tornado imutável. Nós temos alguns votos contrários, principalmente no que diz respeito a direitos humanos, hoje, de uma prevalência do direito internacional. Mas, Cláudio, eu gostaria de aproveitar o que você está colocando. Eu creio que os direitos humanos, eles foram recepcionados praticamente pela nossa Constituição. A Constituição de 88, ela recepciona praticamente tudo aquilo que se queria em termos de direitos humanos, dá alguns passos interessantes, por exemplo, a solidariedade, o direito à solidariedade, além dos clássicos direitos humanos que a gente temos no artigo 5º, proteção à vida, à liberdade, e a intimidade, a privacidade e outras proteções. Então, eu não sei qual a sua opinião, e eu gostaria do Sérgio também ouvir, né, o Martim, que o judiciário tem, mesmo quando os direitos humanos não recebem uma positivação via tratados ou, melhor ainda, internalizados legalmente, né, no país, de aplicação direta da Constituição para proteção. Quer dizer, você teria uma positivação em nível constitucional, como princípios constitucionais, e teria sempre a possibilidade, já que aí sim o desafio judiciário, traduzir a Constituição de forma efetiva, como fonte de direitos mesmo, e não recomendadora de direitos. Mas é exatamente o que vocês haviam mencionado agora. O nosso Supremo Tribunal Federal, ele tem um formalismo ferrenho. E a autoaplicabilidade das normas constitucionais é questão de discussão eterna. O professor Sérgio acabou de mencionar, é questão de interpretação. Ou seja, me parece que é facultado ao juiz, tanto em primeira instância quanto em segunda instância, interpretar dessa forma. Eu concordo consigo em gênero e grau. Ou seja, alçou a qualidade de princípio constitucionalmente tutelado, protegido, é dever do juiz. Por isso que eu falei no início, falei assim, olha, nós temos a soft law, que são aquelas recomendações dos órgãos, que principalmente a Organização Internacional do Trabalho, os órgãos de proteção aos direitos humanos das Nações Unidas, a própria declaração da ONU dos direitos e deveres do cidadão, da criança, elas não foram substantivadas, não é direito. Mas é corriqueiro nós vermos decisões judiciais que lembram esses tratados, são declarações. Eu queria até te interromper, Claudio, e fazer uma questão que nós, no intervalo, conversávamos sobre um voto pronunciado pelo ministro Gilmar Mendes acerca do Pacto de São José da Costa Rica, que fala sobre direitos humanos. Eu gostaria que você desse uma abordagem disso. É um voto que, infelizmente, ainda não foi publicado, uma decisão cujo relator é o ministro César Peluso. Discute-se novamente a questão de prisão civil do fiel depositário, e ele faz uma digressão histórica, baseado em toda uma doutrina alemã, para chegar à conclusão de que uma teoria anteriormente propugnada tanto pelo professor Cansado Trindade como pela professora Flávia Piovesan, efetivamente colocam todas as normas de proteção aos direitos humanos como uma principiologia constitucional que ele também vê como autoaplicáveis e, mais do que isso, de hierarquia superior ao direito ordinário. As leis complementares ou as leis ordinárias. Por quê? Porque a interpretação do texto constitucional depois da emenda 45 não nos franqueia isso. Exatamente, Cláudio. E a propósito, a tendência atual da hermenêutica é entender aquela separação que falava sobre a eficácia das normas, quer dizer, falando que a Constituição tinha era norma de eficácia limitada ou contida, geralmente, em termos de eficácia plena a toda a norma constitucional. E todos os textos de lei devem ser reconstruídos a partir da Constituição. Quer dizer, essa é uma tendência atual que eu acho que só tem um modo de nós enfrentarmos o formalismo jurídico. Mudança de mentalidade a partir de posturas de vanguarda, no sentido de construir, escrever decisões, assinarmos decisões que façam construtivismo. Chama-se hoje isso, construtivismo ético.
O construtivismo ético é a ideia de que a Constituição é uma plede de princípios morais e éticos mais valiosos para criar uma sociedade. E que todas as decisões políticas dessa sociedade deverão ter como ponto de partida esse texto constitucional. Os textos de lei serão lidos a partir da visão dos princípios de direitos humanos que estão na Constituição. E não o contrário. Eu tenho um problema, vou ao texto de lei, e aí, se eu precisar, irei à Constituição. Não, ao contrário. Eu tenho um problema, vou aos direitos humanos e vejo como sou protegido. E aí, então, eu, com essa iluminação, lerei texto de lei a respeito. Se não os tiver, construa a decisão da mesma maneira. Perfeito. Dentro da temática do nosso painel aqui, talvez a maior contribuição da globalização ao poder judiciário seja essa mescla de sistemas jurídicos. Então nós vimos primeiro nos grandes tribunais internacionais um híbrido entre o nosso direito civilístico substantivado, pesadamente substantivado, e o direito consuetudinário, que é mais ou menos o que o professor Diniz estava mencionando agora. Ou seja, nós vamos ter uma evolução com troca de experiências. Não existe mais aquilo lá, o sistema de direito consuetudinário americano é bom para os americanos. Os tribunais da Organização Mundial do Comércio já mostraram que esse meio termo é fantástico. Os tribunais europeus de direito comunitário europeu recepcionam essa mescla de uma forma fantástica. A Corte Internacional de Justiça. E veja, até os tribunais mercosulinos arbitrais, eles estão conseguindo um meio termo. E não existe nenhum sistema na América do Sul, entre os membros do Mercosul, que seja de direito consuetudinário, são todos de direito civil. Ou seja, essa valoração. Porque é verdade, você não vai encontrar princípio em norma programática. Essa auto-aplicabilidade ela tem que ser propugnada em todas as instâncias. Perfeito. Eu estou indo para o encerramento final e eu gostaria de passar a palavra a cada um dos convidados, iniciando pelo Dr. Sérgio, para suas considerações finais. Eu concordo com a exposição do professor Cláudio, do professor Davi, né, que atualmente a interpretação deve ser efetuada com base nos princípios e a contribuição que houve de acordo com a atual sociedade, né, da globalização, uma vez que a globalização até propõe isso, a desregulamentação, né? Nós temos no direito administrativo essas agências que são baseadas no direito americano, né? Agora está em discussão a ANAC e outras agências, né? Mas tudo isso está contribuindo. Então, é importante essa nova visão do direito com base em princípios e não mais essa visão tradicional, né, legalista. Então, eu concordo e cumprimento aí o professor Cláudio e o professor Davi pela brilhante exposição. Doutor Davi, suas considerações finais, lembrando, estamos nos 3 minutos finais. Bom, também muito feliz aqui de estar desse diálogo muito rico, né, com vocês todos. Eu terminaria dizendo o seguinte: para além dos textos de lei, todo cidadão ele é possuidor de direitos morais, direitos humanos, que vão para além do Estado e das leis. Os governos dos países têm o dever de honrar e de observar esses direitos, mesmo que as leis não o façam. E quando os governos dos países não fazem, os juízes, sobretudo os juízes federais, têm o dever de fazer cumprir esses direitos. Essa eu creio que é a mensagem que eu gostaria de deixar a vocês, que eu tenho certeza que todo aquele que de alguma maneira teve alguma restrição no exercício das suas liberdades, dos seus direitos, muitas vezes percebeu que gostaria de ter postulado, gostaria de ter requerido, gostaria de ter procurado um advogado e às vezes não fez. Mas creia, são direitos morais que você tem. Cláudio, suas palavras de encerramento. Eu acho que a grande lição que a gente tira dessa roda de conversas... E essa é a ideia do programa mesmo. É exatamente a ideia da obra do Dr. Sérgio, a questão da interpretação. Porque na interpretação nós podemos ampliar os limites.
é na elasticidade da interpretação do texto legal que nós podemos encontrar soluções que não foram contempladas pelo legislador. O que foi mencionado aqui é perfeito. Por quê? Porque nós não vivemos um sistema estático. Ou seja, essa evolução, ela acompanha a interpretação do momento. O movimento de globalização e essa troca, que muitas vezes é colocada como nefasta por grande parte dos doutrinadores, principalmente dos economistas, ela também pode ser benéfica. Eu acho que a globalização, ela é um movimento que, isso eu não acho, isso eu afirmo, é um movimento que veio para ficar. Por quê? Porque causou uma interdependência muito grande entre as nações, e agora você começa a trazer níveis de vida antes não sonhados pelo Brasil ou outros países. E isso pode ser alcançado por uma inserção nesse sistema global. E vamos encerrando por aqui este programa, agradecendo a presença dos nossos ilustres convidados e aguardando vocês de casa na próxima semana, deste mesmo horário. Obrigado e até lá.